Olá, tudo bem com você? Veja o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, e também o versículo 12. Veja só. E houve batalha nos céus. Batalha no céu? Houve batalha? Houve uma guerra? É mais ou menos isso, né? Houve batalha no céu. Miguel, está falando do arcanjo Miguel, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceu, ou seja, o dragão não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, ou seja, ele foi lançado dos céus, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, houve uma batalha nos céus. Eu li o versículo 7, 8 e 9. Houve uma batalha nos céus, né? O Satanás, juntamente com os seus anjos, batalharam contra os anjos do Senhor, que é o arcanjo Miguel, juntamente com os seus anjos. Mas só que o arcanjo Miguel, juntamente com os seus anjos, venceram a batalha. Eles foi lançado juntamente com a terça parte dos anjos. E veja só o que diz o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, ai dos que habitam a terra. Ele desceu à terra justamente para enganar, com fúria, justamente para levar consigo também uma grande multidão, para tentar desviar o sentido das pessoas em buscarem a face de Deus, porque ele sabe que no momento que nós busquemos a face de Deus, Deus ele nos guarda, ele nos protege, ele nos cobre com o sangue precioso de Jesus Cristo, com a proteção divina de Jesus, e certamente estaremos seguros. É por isso que o salmista diz, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Mas o Salmo 46 ele fala muito mais ainda. Mas quando nós vamos para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus e o meu refúgio, e nele confiarei. É por isso que nós temos que se apegar a Deus. Nós temos que buscar em Deus o refúgio de nossas vidas, porque o inimigo ele é muito maior do que nós, mas Jesus Cristo é infinitamente maior do que o nosso inimigo. E Deus ele pode nos dar cobertura e proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala em João 16, 33, o próprio Jesus Cristo dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, olha para mim, em outras palavras, veja, eu deixei a minha habitação no céu para proteger vocês. Veja, eu fiz-me um homem, convivi no meio de vocês. Eu nasci da Virgem Maria. Os anjos vieram avisar a ela que nasceria dela o Messias, o Salvador do mundo. Eu vim para o povo judeu. Eu nasci da genealogia de Davi, vim para o povo judeu. Mas o povo judeu, eles não me receberam. Como diz a própria Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu João, no princípio era o verbo, está falando de Jesus. E o verbo estava com Deus, está falando de Cristo. E o verbo era Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Todas as coisas foram feitas por ele. O mundo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. E a luz resplandeceu nas trevas. Mas as trevas não o compreenderam. Ele veio para o que era seus, veio para o povo judeu. O povo judeu o recusaram. Entregaram Jesus Cristo a Pilato para que fosse crucificado. Mas tudo já estava escrito na palavra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. Tudo o que aconteceu já estava escrito na palavra.
Quando nós lemos ali em Isaías 53, mais ou menos, do versículo 1 até o 7, diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Está falando de Jesus Cristo. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não a beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, de quem os homens escondiam o seu rosto. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Quando nós olhamos para Cristo, ele nos perdoa, ele nos justifica. É ele que nos leva para o céu. É a misericórdia dele, é a compaixão dele, é a bondade dele, a fidelidade dele. E é ele que nos garante a vitória sobre todo o mal. Fala aqui, nesses versículos, que o inimigo, ele foi lançado sobre a terra. E ele desceu, ele tem grande ira contra nossas vidas. Mas é Jesus que nos cobre com a sua proteção. É Jesus Cristo que nos guarda. É ele que nos fortalece. É ele que nos concede vida e vida eterna. Ele diz na sua palavra: olha, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Ele continua batendo a porta dos nossos corações. Alguns para capacitá-lo, para que fale do amor de Deus e da misericórdia dele. Que Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, o profeta, diz: olá, ó o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou para Jesus Cristo, que veio até ele para ser batizado. Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado de todo aquele que nele crê. Ele tira o pecado de todo aquele que o confessar. Ele tira o pecado e ele justifica. E ele salva. Porque são palavras dele, são promessas dele. E as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele é digno de nossa adoração. Ele é digno de nossa reverência. Ele é digno de nosso amor. Ele nos amou primeiro, antes de nós conhecermos. Eu deixo para você, mais uma vez, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Em outras palavras, é Jesus que bate a porta do seu coração. Abra o seu coração, que Ele quer te cobrir de proteção. Ele quer te revelar aquilo que o mundo não pode revelar, que é espiritual, é abstrato. Ele quer te mostrar aquilo que regozija a sua alma, que lhe traz satisfação plena pela existência, que faz você ter gozo na alma, que faz você se alegrar pela salvação, antes mesmo de recebê-lo, porque ele te mostra que é verdadeira e que é real. Que Deus o abençoe, em nome do excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém.